Ok, boa tarde a todos. Agradecer ao professor Raimundo pela disponibilidade de vir aqui hoje estrelar o 10º, né? O 10º webinário do Print, né? Em que a gente procura semanalmente divulgar as atividades de pesquisa, mostrar os resultados das pesquisas que são realizadas pelos nossos professores, pelos nossos alunos, em parceria direta, em uma parceria estreita com instituições de ensino e pesquisa no exterior. Às vezes com financiamento da CAPES Print, outras vezes com financiamento de balcão da CAPES, do CNPq, ou até sem financiamento direto. O importante é deixarmos claro e darmos visibilidade à pesquisa qualificada que é feita na nossa universidade em parceria com outras instituições. Então, estamos chegando na 10ª edição, ou seja, na 14ª que estamos aqui com temas diferentes, com áreas diferentes, com parceiros diferentes e com abordagens diferentes. Um formato bastante livre para que todos fiquem muito à vontade, né? Então, o professor Raimundo fez um pós-doutorado na Holanda, abriu as portas para que alguns alunos estivessem lá. O professor Gasparotto, da Química, veio com a bolsa do Print em seguida, então, professor da Química, trabalhando com um professor que é formado em ciências odontológicas, mas com doutorado na área em ciências da saúde, né, mais amplo, e que atua fortemente aqui no nosso Centro de Biociências e Centro de Ciências da Saúde. Né? Na realidade, Raimundo, se eu não estou muito, ele fez doutorado na patologia oral, né, com a professora Eu Lélia fiz, na Batista verdade, de Souza. eu Né? não consegui fazer o doutorado com a professora Lélia, eu fiz com o professor Costa. Sim, Mas a minha iniciação e o meu mestrado foi com a doutora Lélia. muito bem. E está muito bem formado, como não poderia deixar de ser, e que os números e a qualidade da pesquisa que você desenvolve deixa isso muito claro. Né? Então, hoje vamos ter o professor Raimundo, a professora Juliane, que foi bolsista do Print, e o professor Heriberto, que foi aluno nosso lá atrás, do programa de pós-graduação em Engenharia Mecânica, foi para o exterior, fez o seu doutorado no exterior, voltou, é professor do programa de pós-graduação do Departamento de Engenharia Texto e acaba de assumir a coordenação do programa de pós-graduação em Engenharia Química da UFRN, em que eu tenho certeza fará também uma excelente gestão, como tem feito uma pesquisa de qualidade desde que aqui chegou na universidade. Então, Raimundo, fique à vontade para conduzir esse webinário. No final, a gente abre, né, para conversar um pouquinho com quem quiser, tirar as dúvidas, os esclarecimentos, agendar novos trabalhos. Eu já vi que a professora Gerlane já está prestigiando aqui. Você vai ficar o resto da tarde toda aqui conosco. A professora Aurigena, que também já fez um dos primeiros webinários, né, ainda no ano passado. Então Fique à tá. vontade, Raimundo. Professor Rubens, muito obrigado pelo convite. Né? É interessante a gente descrever, né, falar um pouco dessa experiência, porque eu costumo falar que a nossa universidade, né, a universidade em si como instituição, ela nos abre portas. Né? Então, eu sou realmente um profissional formado pela Universidade Federal do Rio Grande do Norte. Foi onde eu fiz a minha graduação em odontologia, né, um mestrado em patologia oral, doutorado em ciências da saúde. Né, e me abriu, depois me tornei professor da instituição, né, sou professor hoje em dia do departamento de morfologia, e ela continua dando, ela como instituição, né, dentro dos limites, dando oportunidades para a gente avançar. Porque não adianta só a gente ter a vontade de fazer, né? Tem que ter apoio, tem que ter colaboradores. E aí a gente, de certa forma, eu tive essa sorte, né? Foi um percurso um pouco
doloroso, vamos dizer assim, né, difícil, mais gratificante, né, porque eu encontrei pessoas como a professora Vigena, a professora Gerlane, né, o próprio professor Rubens, a professora Edna, né, que nos ajudaram, que me ajudou bastante, e me ajudam bastante, inclusive, né, porque a parceria nossa ela é bastante coesa, forte, né, com o nosso grupo de pesquisa, tanto o grupo da farmacologia com as professoras Gerlane e Aurigena, como da morfologia com o meu grupo. Né? E eu acho que uma vez a gente conversando, da última vez, saímos para almoçar, eu, a Gerlane e a Aurigena, a gente falou que agora a gente conseguiu adquirir uma certa independência, mas essa independência não quer dizer dissociação. Né? A gente continua trabalhando firme e forte, porque esse é o objetivo nosso, né? Fazer trabalho de boa qualidade, com todas as dificuldades que a gente tem, né? Mas qualificar esses nossos alunos, né? Que entram na universidade e a gente se sente um pouco, eu me vejo um pouco neles, né? Eu tive exatamente bons professores comprometidos, não posso falar de comprometimento sem falar da professora Lélia, né? Eu devo o resto da minha vida a formação que eu tive a ela, independentemente de qualquer coisa, né, que aconteça, que é normal que acontece durante uma orientação entre a professor e aluno, mas a gratidão que eu tenho por doutora Lélia, ela é imensa, porque eu sei que parte de mim como pesquisador eu devo a ela. Né, e depois veio, né, as formações, os pós-doutorados, que é o que eu vou inicialmente comentar. A propósito do webinar, né, do convite, eu tentei fazer uma apresentação um pouco falando da experiência com a internacionalização. Né? Então, o título da apresentação é a nanomedicina como uma ferramenta além do state of art no tratamento de cânceres agressivos, porque, na verdade, é uma linha de pesquisa nossa, instituída em 2013, né? Então, 2012, 2013, quando a gente começou a trabalhar com o professor Gasparotto, Luiz Gasparotto da Química, com as nanopartículas de ouro, que foram exatamente essas nanopartículas de ouro que abriram portas lá fora, no exterior. Né? Então, o Gasparotto é um grande parceiro nessa caminhada, mas que depois foi tomando forma. Né? O nosso grupo, quando eu falo meu grupo, qual eu sou coordenador, de ciências de alterações morfológicas, nanomedicina e modulação farmacêutica, juntamente com o grupo de pesquisa da professora Aurigena e Gerlane, a gente tem sim uma linha de pesquisa bastante estabelecida dentro da nanomedicina, né? Porque a nanomedicina ela vem hoje junto com a imunoterapia, né? Como um agente de gerenciador de tratamento para cânceres agressivos. E quando eu falo cânceres agressivos, eu estou falando cânceres de estágio 3 e 4, né? Porque já há um avanço muito grande no tratamento de cânceres estágio 1 e 2, né? Aqueles menos invasivos, aqueles que não metastizam para órgãos sistêmicos, né? Então, 3 e 4 é mais complicado, é praticamente uma sentença de morte. E aí, quando a gente vê a evolução do nosso grupo de pesquisa, que é isso que nos move, porque essa capacidade que a gente tem de fazer esse network, fazer essa operação lá fora, né? Porque também não é algo fácil de se fazer, né? Porque o grupo lá fora espera uma resposta nossa, mas essa resposta ela tem que ser uma resposta de alta qualidade. Né? Então, a gente tem que ter ferramentas para oferecer, né? Ferramentas metodológicas, e essas ferramentas metodológicas elas dependem muito de estrutura, de infraestrutura. Né? Então, muitas vezes a gente fica meio que aquém, né? E brasileiro, né? A gente sabe somente o pesquisador brasileiro, né? Nós temos uma capacidade muito grande de criar, né? E de se reinventar. Que eles ficam impressionados lá fora, né? Porque com pouco a gente consegue fazer muito e com boa qualidade. E eles têm muito e às vezes se perdem, né? Se perdem, eles não têm essa criatividade que a gente tem. Então,
a gente conseguiu estabelecer essa linha de pesquisa dentro do nosso grupo, nos dois grupos de pesquisa, e é um grupo só, que a gente trabalha de forma independente, né? Era mais dependente um do outro antes, mas cada um se fortaleceu, né? Cada professor se fortaleceu na área de expertise, né? Mas que a gente continua ainda trabalhando e caminhando forte nos trabalhos, né? Que é esse o objetivo. Então, a apresentação ela tem esse olhar, um olhar mais para a experiência que eu tive e que eu venho tendo, porque o pós-doutorado, 2 anos na Universidade de Leiden, me levou a ser professor visitante da instituição, então eu continuo tendo atividades com o grupo lá, né? Então, é uma experiência ainda em progresso, né? Então, eu sou do departamento de morfologia, né, do Centro de Biociências, sou lotado como professor associado do departamento de morfologia do Centro de Biociências, sou bolsa de produtividade do CNPq 1D, né? E como eu já falei um pouco, né, eu abri esse primeiro slide, esse segundo slide como uma apresentação minha mesmo, né? Eu fui formado na Faculdade de Odontologia da UFRN, né, e sempre tive um interesse muito grande por pesquisa, né? Então, e desde do básico, na fisiologia, com o professor Rodrigues, eu fiquei poucos meses no laboratório dele na fisiologia, né? E me encantava. A convite dele, num seminário que eu apresentei, que ele gostou bastante, me convidou para participar do grupo de pesquisa. E aí eu vejo, né, desses professores que plantam uma semente, né, num aluno, né? E talvez ele não tenha nem se lembre, né, disso, mas é uma palavra que o professor, o mestre, ele fala, que planta uma semente e que faz com que isso floresça. E foi exatamente, ele gostou de um seminário que eu dei sobre dor, né, e me convidou para participar do projeto da base de pesquisa dele, sem perspectiva de bolsas. Participar nos anos 90, né, com uma perspectiva, um sonho muito aquém de uma bolsa de iniciação científica. E aí eu permaneci, fiquei com ele, depois fui para a Faculdade de Odonto, né, e uma disciplina de metodologia científica com a professora Tânia, do Departamento de Preventiva, da disciplina de Preventiva da Faculdade de Odonto. Eu fiz essa disciplina e o material, o documento final era uma monografia, e essa monografia que foi dentro de HIV, foi alterações, manifestações orais do HIV, AIDS, né, onde eu contextualizei todas as alterações que aconteciam em cavidade oral. Naquela época era uma novidade, né? Então eu fiquei trabalhando com isso. Depois apresentei a doutora Lélia, quando eu paguei patologia oral. A doutora Lélia gostou do projeto, né? E já tinha uma linha de infecções orais, né? E aí ela cadastrou minha bolsa, cadastrou o projeto, e eu, no ano seguinte, recebi a bolsa de iniciação científica. E que aí começou uma jornada junto com a professora Ana Miriam no Hospital José Trigueiro. Então, todo esse trabalho, né, que quando você começa a montar, e aí eu estou escrevendo agora meu memorial, né, estou pensando já, anotando as coisas, vem muita coisa à tona, né? Como o professor, ele é importante nesse aspecto, né? Como ele muda a vida de seus alunos, né? Então, eu tento dessa forma trabalhar dentro do nosso grupo. Eu tenho um grupo distinto de alunos, né, que vai desde iniciação científica até alunos de doutorado, né, mas o meu foco principal são os meus alunos de iniciação científica, né, porque eu acho que são eles a base que a gente tem que formar pesquisadores éticos, né, pesquisadores comprometidos, né, não comprometidos com o que vai ganhar no futuro, entende dinheiro porque não vai. Um pesquisador, professor, pode até ter, dentro de um sistema público, o executivo ser elite, né, por ganhar um pouco mais, comparado a outros poderes, não. Né? A gente se qualifica muito para ganhar, né, menos do que um analista de sistema de um outro poder. Enfim, tem que entrar, e eu costumo falar isso para eles, porque tem que ter inspiração. Né? Então, essa inspiração foi plantada por professores lá atrás, né, em mim, que isso floresceu. Né? Então, posteriormente,
a faculdade de graduação, a graduação e ao mestrado com a doutora Lélia, eu não pude fazer o doutorado com ela, porque eu tinha assumido como professor substituto da UFRN, assumido como substituto, e eu fiz ao mesmo tempo como aluno de doutorado do CCS. Eu fui praticamente, eu acho que a primeira ou segunda turma do CCS, junto com a professora Aurigena, fui fazer com o professor Costa, né? Ele foi meu orientador, mas foi na área de concentração da patologia oral, da patologia, de um modo geral, né? E aí, posteriormente, fiz um pós-doc, já passei no concurso da universidade em 2005, 2006, né? E surgiu a oportunidade de fazer um pós-doutorado na Faculdade de Medicina da USP, né? E aí eu fui com bolsa júnior de pesquisador, né? De pós-doc júnior, era um edital que tinha surgido na época, né? O meu orientador foi o brilhante professor Roger, né? Dr. Roger Chamas, que eu passei 2 anos no laboratório dele, não sabia absolutamente nada de biologia molecular e celular, né? Eu já tinha dito isso a ele, porque a minha formação era patologia oral, era HE, imunohistoquímica, né? Então, eu tive uma necessidade naquela época de sair para poder expandir as pesquisas, os trabalhos, poder aprofundar mais as perguntas, as hipóteses, né? E o Dr. Roger abriu o laboratório para mim. E aí eu desenvolvi o meu projeto, né, em câncer coloretal, estudando a glicosilação de receptores de integrina em células de câncer coloretal. Eu consegui me familiarizar com todas as técnicas, ou as mais comuns técnicas da biologia molecular. Eu desenvolvi no meu projeto, fiz um relatório, apresentei uma banca, que lá precisa apresentar uma banca, e tem um título de pós-doc em oncologia experimental, né? E quando eu voltei, em 2010, juntamente com a Aurigena, que a gente já tinha começado antes, né, e com a professora Gerlane, a gente começou a trabalhar firmemente com modelos experimentais da inflamação, modelos animais na inflamação, né? E modelos in vitro do câncer, né? A gente ainda sem muita estrutura, trabalhando nos laboratórios multiusuários, né? O professor Hugo, da Bioquímica, muito gentilmente cedeu o laboratório para nós trabalharmos, né? E aí a gente foi junto, conseguindo avançar cada vez mais nesses trabalhos, né? E aí a gente começou realmente, né? Depois aconteceu a entrada na pós-graduação em 2013, né? E uma necessidade nova de sair. Essa necessidade ela tinha para poder desenvolver projetos mais elaborados na área da imunologia tumoral, né? Com um foco maior em modulação da célula tumoral via células do estroma, né? Eu posso estar falando para algumas pessoas grego, seria mais ou menos a gente modular uma célula inflamatória, né? Que teoricamente ajudaria a combater o tumor, e que não é verdade. Muitas vezes a célula tumoral ela altera todo um ambiente para levar uma imunossupressão e fazer com que aquelas células imunológicas, né, trabalhem a favor dela. Então, a gente já vinha vendo isso, já vinha tendo essas respostas em alguns trabalhos nossos em modelos inflamatórios em animais, né, e eu quis aprofundar isso. Bom, e aí em 2017 eu saí para um pós-doc na Universidade de Leiden, na Holanda, né, onde eu permaneci, fiquei de 2017 a 2019. No primeiro ano com a bolsa da CAPES, a bolsa não mais júnior, né, sênior agora, né, saiu o resultado na época em 2016, fiquei muito feliz, em 2017 eu fui. Né, e o segundo ano o grupo não deu tempo para fazer, evidentemente era muito complexo, e aí eu venho falar, né, no próximo slide, dos projetos da União Europeia, né, da Marie Curie. No segundo ano, eu recebi uma bolsa, um fellowship da Marie Curie, né, onde eu permaneci mais um ano. Bom, então, como eu falei para vocês, o pós-doutorado no exterior aconteceu devido, né, eu fui contemplado com a bolsa da CAPES, né, o eixo temático foi a morfologia,
né? E a universidade queria me receber, né? Era a Universidade de Leiden, na Holanda, mais precisamente a ULMC, que significa Leiden University Medical Center, né? É tipo o Onofre Lopes de lá, né? É o hospital universitário da Universidade de Leiden. A Universidade de Leiden é uma universidade antiga, ela é a mais antiga da Holanda e uma das mais antigas da Europa. Né? Ela foi fundada em 1575, ela tem praticamente 16 vencedores do Nobel, né? Um deles é o Albert Einstein, que foi depois professor visitante durante um tempo na Universidade de Leiden. Eu até li o livro, né, a biografia do Einstein. Ele foi negado como professor efetivo na época na Universidade de Leiden. Depois eu acho que a Universidade de Leiden viu a burrice que fez e convidou para ser professor visitante depois que ele tinha já tinha ganho o Nobel, né? A universidade ela é ranqueada em quase todos os ranqueadores, né? Todos os rankings entre 60ª a 80ª melhor universidade do mundo, né? Eu trouxe esse dado do ano de 2021, né? Da Times Higher Education, ela é considerada a 71ª melhor universidade do mundo, né? Então, ela consegue avançar, ela está entre as 30 na área de humanas e de arte, né? Ela ainda consegue ser avançar bem mais nesse ranking quando vai ser categorizada, né? Ela vai ser compartimentalizada. Bom, os meus supervisores foi o professor Luiz Cruz. O professor Luiz Cruz, ele é espanhol, né? Ele tem um pai cubano e uma mãe espanhola de Barcelona, né? Ele fez toda a formação praticamente toda do Luiz Cruz foi em Cuba, né? Trabalhando com vacinas, né? E migrou para Barcelona para fazer o mestrado, fazer o doutorado e o mestrado, o doutorado e os vários pós-docs que ele tem na Alemanha, na Espanha e na Holanda, né? Então depois ele conseguiu uma vaga, né? Conseguiu um posto de professor assistente, né? Na Universidade de Leiden, no grupo da radiologia, no departamento da radiologia. E aí montou o seu próprio grupo. E o Dr. Alan Chan, que é um pesquisador, né? Que trabalha muito intimamente com o grupo da Universidade de Leiden e com inúmeras outras instituições na Europa, com várias universidades. Ele preside uma fundação que, na verdade, que lá não existe a fundação, como a Funtech aqui. Lá é uma empresa, né? E essa empresa ela não tem fins lucrativos, é uma empresa para gerenciar os grants, gerenciar os investimentos, né? Aprovados através de projetos. E aí ele vai distribuindo, né? Vai escoando. Então, ele trabalha firmemente. É pesquisador também da Universidade de Leiden, né? E ele trabalha meio que financiando, ele que vai liberando os recursos, né? Vindos desse fundo para as pesquisas na União Europeia. Bom, a Universidade de Leiden, ela, como eu já expliquei, ela é uma universidade, ela fica no South Holland, né? Ela fica no sul da Holanda, né? Porque a Holanda ela é dividida em duas partes, a parte norte e a parte sul. Então, Leiden é uma cidade universitária, pequena, medieval, né? Mas é uma cidade universitária, então são alunos. A Holanda ela tem essa característica de ser internacional, né? É o país com maior densidade demográfica, é a maior densidade demográfica da Europa, né? E essa densidade demográfica aumenta devido à migração de estudantes internacionais que vêm de outros países para estudar na Holanda, né, para estudar nas universidades da Holanda. A Universidade de Leiden é uma das universidades que existe no país. Esse é o prédio do Hospital Universitário, né? A gente espera o Hospital Universitário com uma frente de 1575, mas não é. A única coisa que restou de 1575 é o Jardim Botânico,
né? E a parte... Professor, Oi. o senhor está passando os slides? Gente, eu estou passando. Vocês não estão conseguindo visualizar, não? Não está passando, não. Por que não me Agora avisaram? passou. Agora passou. Era para ter avisado. Eu estou passando o slide. Deixa-me ver aqui. Agora, conseguem ver? Agora sim. Conseguem ver. Então, só mostrando. Aqui eu mostrei inicialmente, nesse segundo slide, a minha trajetória, né? Então, depois, se vocês quiserem, a gente pode voltar e eu mostrar novamente. Segundo, o estágio de pós-doutoramento, né? Que aconteceu na Holanda, né? E mostrando as características, né? Da Universidade de Leiden, que está entre as 70 melhores universidades do mundo. Bom, aqui é o prédio, como eu falei para vocês, o prédio do Hospital Universitário, que é onde a gente desenvolve os projetos, né? É o Hospital Universitário de Leiden, né? E onde fica, por exemplo, o setor de radiologia, o departamento de radiologia, que é onde eu fico quando, né? O meu grupo ele fica lotado nesse departamento, né? Mais especificamente no departamento, no grupo TNI, que é um grupo de translacional TNI, Nanomedicine Imaging, né? Que é o grupo do professor Alan e do doutor Alan Chan. Bom, então como foi que eu consegui chegar a esse grupo, né? Então, essa pode ser uma pergunta que vocês podem, tem alguns alunos aqui, né, que pretendem no futuro fazer um projeto fora do país, de internacionalização. Bom, esse grupo, eu estive em 2015 na Inglaterra, em Londres, né, no meu afastamento para qualificação. Eu passei 2 meses em Londres estudando inglês, né, e teve uma professora, colega minha, né, a professora Renata, da UFC, né, do grupo da doutora Gerli, ela me indicou um evento que ia ter em Cambridge, na Universidade de Cambridge, na Inglaterra. E como eu estava lá, ela fez: Raimundo, vá, porque é bom que você faça alguns contatos, já está pensando em sair para um pós-doc, né? Então você faz um network. E eu fui, até porque eu também queria conhecer Cambridge, né? E ao chegar lá, nesse evento, né, eu participei de uma palestra do professor, do Dr. Alan Chan, falando dos projetos que tinham acabado de iniciar, né? Eram alguns projetos que estavam iniciando, e falando da perspectiva das metodologias, das perguntas, das hipóteses. Ao final da apresentação, eu me apresentei, né, e marcamos, né, conversar por e-mail, né, abrir a câmera e conversar por e-mail. Já tinha acabado o meu tempo lá, uns 2 meses que eu fui para estudar inglês, voltei do Brasil e a gente começou a conversar. E aí ele tinha me falado desse projeto, que é o projeto de cirurgia guiada por imagem, né, e imunoterapia pós-operativa personalizada para o melhoramento do resultado do tratamento do câncer, né? E aí ele fez: olha, Raimundo, a gente gostaria, a gente está coletando alguns pós-docs, né, que tenham experiência na área do câncer, para vir fazer conosco. Como eu já tinha, né, eu tinha essa oportunidade, essa possibilidade de inscrever na CAPES, né, e na época eu iria para trabalhar em uma ramificação desse projeto, né? Então eu fui, né, concorri, coloquei, ele me mandou o projeto em si, que é um projeto guarda-chuva. E os projetos, esse projeto ele é categorizado como um projeto da Marie Curie, né, ITN. Esse ITN é um projeto que é para captar pós-doc e alunos de doutorado. Eles coletam principalmente alunos de doutorados do mundo inteiro, né? Não é só da Europa. Eles não dão visibilidade apenas para a Europa, não.
É porque muitas vezes a gente não tem como encontrar esses editais, né? Precisa de alguém dentro do grupo para mostrar. E aí ele me mandou o projeto, ele fez, veja onde você quer se inserir, né? Escreva o projeto, mande para a gente dá uma olhada, e aí você cadastra na sua instituição. Foi o que eu fiz, né? Então, lendo o projeto, ele era um projeto guarda-chuva, onde 15 alunos de doutorado iam trabalhar, né? Existia 15 projetos, eles chamam Research Plan, né? Que é tipo um plano de trabalho, um plano de pesquisa, onde 15 alunos de doutorado iam trabalhar em 15 projetos. Então, esse é um projeto guarda-chuva. E aí, dentro desse projeto, eu me interessei, né? Porque uma das facetas do projeto era estudar a modulação do câncer via macrófago, né? E aí essa modulação ela seria alterada com nanopartículas. Então, eu escrevi um projeto onde falava da possibilidade de bloquear esses macrófagos associados ao tumor, né? Através de um sistema de liberação de droga, né? No câncer coloretal. E aí a ideia foi usar, em 2016, tinha sido o primeiro Nobel, em 2016, isso, naquele ano que eu fui. Exatamente, olha, um encontro que teve, que eu fui e participei, né? Eu me afastei e fui participar do encontro para conhecer, depois da Inglaterra, em 2016 eu fui para a Holanda, e participei desse evento que foi para falar do projeto, foi para difundir a ideia do projeto, né? E aí veio alguns pesquisadores da Europa que estavam envolvidos, né? Algumas universidades, e eu fui e participei desse evento, dia 24 de outubro de 2016, né? E eu me lembro muito bem que nessa época o professor Alan, o Dr. Alan e os outros professores, somente o professor Ferry, que era um dos professores da Universidade holandesa, né, que tinha participado, né, como colaborador do ganhador do Nobel em imunoterapia, que foi um americano e um japonês, né? Eu me lembro que eu teria foto com o doutor, eu estava procurando essas fotos com o Dr. Ferry, e não, o professor Ferry da Universidade de Leiden, não encontrei. Eu voltei a encontrar com ele na Itália, né? Enfim, os checkpoint blockers, que são moléculas liberadas por células tumorais, que bloqueiam a atividade de células imunológicas, ou seja, tem uma atividade antitumoral, enfraquece o sistema imunológico dentro do microambiente tumoral, tinham sido descritas, né, anteriormente, né, e baseado nisso foram feitos anticorpos contra esses checkpoint blockers, que são esses PDLs, PDL1, PD, né? São alguns tipos de checkpoints que modulam negativamente células imunológicas como CD4, como Treg cells, né? E aí eu achei o máximo quando eu levei a proposta para ele, falando, e ele concordou, de eu usar no meu projeto esse anticorpo, né? E aí a gente começou a desenvolver o projeto. Eu iniciei em 2017, né? E acabei terminando, não totalmente em 2019, ainda precisou de alguns ajustes, né, no projeto, que aí já agora está completamente terminado. E aí, posteriormente, eu acho que concomitante, surgiu, eu acho, professor Rubens, a possibilidade eu não me lembro qual foi a categoria da bolsa da Ana Luísa, que é aluna do doutorado do Programa de Ciências da Saúde, né? A Ana, ela saiu para o pós-doutorado, ela ficou em primeiro lugar, ela ficou tem algumas bolsas disponíveis, eu não me lembro, mas ela foi contemplada e ela foi também para o mesmo laboratório, para o mesmo grupo, desenvolver um projeto também em colo retal, mas com nanocarreadores, não visando a parte imunológica, não modulando células imunológicas, como eu modulei no meu projeto, né? Ela trabalhou com sistema de delivery de droga, né? Mas com nanopartículas poliméricas, né? A gente dividiu bem, né? Eu digo, Ana, você faz o seu projeto, né? E aí eu desenvolvo o meu, tá? Porque, de uma certa forma, eu orientava, ela estava lá na Holanda, então eu fiz uma orientação pessoal com a Ana, fora as minhas orientações por online, com os alunos que
que eu tinha deixado aqui, né, alunos de pós-graduação, de iniciação científica, enfim. E a Ana, ela desenvolveu esse projeto de 2017 a 2021, né? A Ana, ela está com um atraso na defesa, porque ela já foi para a Holanda com 1 ano e meio de doutorado, né? E aí teve a pandemia e a gente tinha que respeitar todas as etapas. É totalmente diferente o sistema de defesa deles lá, de elaboração de uma tese, né, do nosso sistema aqui. Então, são várias etapas, várias comissões, são inúmeros outros fatores, né, e a gente teve que respeitar. Então, primeiro, a gente teve que respeitar as etapas, né, as exigências não do programa lá do departamento, porque eles não têm programa de pós-graduação, do departamento de radiologia, né? E depois a pandemia, que mesmo com a pandemia a gente tentou não atrasar, porque eu fui algumas vezes para a Holanda no meio da pandemia, né? Porque a gente teve algumas atividades em laboratório, né? Senão ia atrasar mais ainda. E a segunda aluna, que passou 1 ano, ou pouco menos de um ano, foi a Thaís, que é aluna de doutorado também do programa de pós-graduação de Ciências da Saúde. A Thaís, ela realizou um projeto que foi resultado do meu projeto, né? No meu projeto, eu consegui modular macrófagos in vitro, né? Induzir metástase in vitro. Então, eu estabeleci alguns protocolos no grupo, lá na Holanda, né? E que depois virou linha de pesquisa do grupo lá, né? Então, vários projetos se viraram para o que eu tinha estabelecido lá. E aí, o projeto da Thaís é um resultado, é um braço do meu projeto, porque eu consegui modular macrófagos, né, e fazer macrófagos M1, M2, que são M1 são antitumorais e o M2 são protumores, e são várias etapas disso aí, você tem que provar na citometria de fluxo. E aí a gente, no final, conseguiu pegar esses macrófagos antitumorais, que são os macrófagos M1, e extrair vesículas. Hoje pela manhã eu passei encerrando um projeto, encerrando a escrita do artigo, eu enviei para o grupo lá, que é um primeiro artigo com esses exossomos, né? Eles me mandaram para eu estou coordenando essa parte desse projeto, a Thaís está escrevendo, já escreveu grande parte do projeto dela, do artigo dela. Então, esses macrófagos que eu consegui polarizar, eu consegui transformar em macrófagos antitumorais, a gente conseguiu extrair vesículas desses macrófagos e transformar em carreadores de droga, né? Então, esse projeto ela desenvolveu em câncer coloretal, e uma outra estudante da Holanda, que eu sou co-orientador, né, a Carla, ela fez em câncer de mama. Bom, então, de um modo geral, os nossos trabalhos, eu não vou falar de artigo por artigo, porque vai ficar cansativo, né, e acho que não é o objetivo do encontro, né? Eu vou falar de um modo geral como é que os nossos trabalhos eles se desenvolvem, né? Qual a linha principal do nosso? Evidentemente existe essa linha, existe o foco, né? Mais precisamente dentro de uma célula, mas a gente tem as ramificações, né? Não é só isso, né? Então, de um modo geral, o nosso trabalho tende, né, é uma linha de pesquisa do nosso grupo, trabalhar modulando macrófagos, né, modulando células mieloides associadas ao tumor. Macrófagos, a gente iniciou estudando macrófago. Há uma ideia no futuro de trabalhar com neutrófilos associados ao tumor, porque são as primeiras células que chegam para tentar combater, né, um processo inflamatório crônico, porque grande parte desses cânceres tem um processo inflamatório dentro, né, do seu microambiente tumoral. Então, a ideia principal nossa é fazer com que esse macrófago associado ao tumor, ele não cause uma imunossupressão, como é observado aqui em D, né? Ele libera substâncias que vai imunossuprimir ou vai diminuir a atividade do sistema imunológico, ou então ele vai liberar substâncias que vão causar resistência à droga. Então, o indivíduo, né, que faz uso de um quimioterápico, por exemplo, ele vai ter uma resposta péssima, porque
existem mutações em genes, em proteínas relacionadas com o transporte de drogas, né? Então, via essas células, como macrófago, ou então macrófago relacionado com invasão, né? Ou metástase. Então, eles vão produzir substâncias que vão fazer com que as células invadam, se tornem cada vez mais agressivas, ou entrem dentro de vasos sanguíneos ou linfáticos e metastasizem. Né? Então, o foco principal nosso é utilizar sistemas de nanopartículas para bloquear essas vias. Né? Evidentemente, a gente estuda as vias de sinalização as vias de sinalização existentes nas células tumorais, que são inúmeras, né? Quando uma via consegue ser desligada, a outra acende, isso é um problema no câncer, né? Por isso, muitas vezes, a quimiorresistência. Ou então a gente tenta fortalecer, né? Transformar esse macrófago associado no tumor em um macrófago antitumoral. Né? A gente chama isso de repolarização. Para isso, a gente precisa testar ou criar nanopartículas, sistemas de nanopartículas que liberem essas drogas, né, ou no microambiente tumoral. Então, o primeiro passo que a gente tem, né, o primeiro passo da nossa pesquisa, aí, que não é trabalho do professor Raimundo, né, eu não sou expert em química, não é minha área, então eu tenho colaboradores formidáveis, como o professor Arnóbio, da farmácia, né? O professor Gasparotto, né? O professor Luiz Cruz, da Holanda, que são a Somaye, que é uma pesquisadora da Universidade de Leiden, é uma iraniana, a doutora Cristina Eicher, que é uma alemã, também na Universidade de Leiden. A gente tem os nossos projetos em cooperação, eu levo um desenho experimental, falo mais ou menos do que eu gostaria que acontecesse, e aí eles sintetizam. Eles são os grandes experts nesse assunto. Né? A minha parte é pegar o que eles produzem e aplicar biologicamente em modelos animais, que é o que a gente vem desenvolvendo. Né? Então, o primeiro passo é sintetizar e caracterizar essas nanopartículas, depois fazer os testes in vitro, né, em cultura de célula, com células normais, células cancerosas. Depois a gente desenvolve tumores em animais. Né? Eu estou trabalhando com animais imunologicamente saudáveis, porque o meu objetivo é estudar como é que as células imunológicas adaptativas elas funcionam, né? Elas trabalham, né? Frente a essas nanopartículas e como que depois que elas são moduladas pelas nanopartículas, como é que elas agem sobre o tumor, o microambiente tumoral. Né? E agora, né, a última etapa, a gente passou alguns anos nessas três primeiras e agora a gente está montando um banco de tumores da Liga. Né? Eles lá fora acham isso formidável, lá eles têm, mas não é todo laboratório que tem. Os estudos em animais na Holanda, na Inglaterra, estão ficando nos países europeus devido à União Europeia, menos agora a Inglaterra, por causa do Brexit, né? Eles saíram da União Europeia, mas os outros países europeus da União Europeia, eles estão cada vez apertando o cerco para os estudos animais. Né? Então, eles estão trabalhando muito com ex vivo, com tumores humanos, mas não são todos os laboratórios que trabalham com tumores humanos. Então, agora aqui na UFRN, no laboratório que eu coordeno, lá no DEMOR, a gente está montando um biobanco de tumores da Liga, né? Juntamente com a cooperação do meu aluno doutorado, que é médico cirurgião da Liga, né? O George, que eu acho que está aqui nessa apresentação. O George fez mestrado comigo, agora está no doutorado. O projeto dele é um projeto enorme, né? Que envolve estudo de vias de sinalização imunossupressivas no câncer colo-uterino. A gente está investigando geneticamente e genética e proteicamente essas vias de sinalização para depois a gente tentar tratar esses tumores, né? E dar a resposta para as pacientes que participam da pesquisa, né? Então, ele tem um N de 100 pacientes para esse primeiro projeto, porque existem outros relacionados. Então, a gente está montando um biobanco no nosso laboratório do LAICE, né? do DEMOR, né? Câncer coloretal,
câncer pancreático, né, câncer coluterino, coloretal, já falei, né, cervical. Então, são 4 tumores onde a gente está montando esse banco de tumores e, ao mesmo tempo, estabelecendo protocolos agora para tratar, né, tratar esses tumores. Esses tumores, eles vão... A minha aluna Natália, né, ela é uma aluna da iniciação científica, mas está indo para o mestrado, né? A Natália já está há algum tempo, juntamente com outras 2 alunas de iniciação no laboratório. Eu tenho agora em torno de 6 alunos de iniciação no laboratório, né? 3 com bolsa e 3 sem voluntários, mas que estão trabalhando também em conjunto. Então, a gente está estabelecendo como montar esses, né, como estabelecer tumores em cultura de célula, que a gente chama de cultura organotípica, para posterior tratamento com fármacos ou com nanopartículas, né? Então, é um passo que a gente vai dar bastante grande para dar uma informação melhor para esses pacientes. Depois, evidentemente, depois de tratado, fazer um estudo genético, proteico, para ver se aquele tratamento é ideal para aquele paciente. Porque, além de pesquisa, esse projeto tem também uma visão de extensão, né? Porque são pacientes, né, que estão passando pelo câncer, né, e que às vezes o tratamento não é personalizado, é um tratamento que usa um protocolo de primeira linha de tratamento e que não é eficaz, né? Então, a nossa linha vem nossa linha de pesquisa vem nessa caminhada, que juntamente com a Holanda, né, a gente faz trabalhos também nesse sentido, né? Eu fiz um curso, né, durante o meu pós-doutorado de organoides tumorais, foi no departamento de gastroenterologia do hospital, um grupo, né, onde a gente conseguiu expandir, né, criar, né, tumores humanos a partir de célula-tronco, de lesões de criptas, né, lesões de criptas de adenocarcinoma coloretal. Né? Como a gente não consegue fazer isso aqui, devido à estrutura, né, a gente está estabelecendo a cultura organotípica, que é algo um pouco mais avançado do que os explants, que era uma cultura de lesões em meio de cultura, em cultura de célula. Então, as linhas que eu desenvolvi, né, e que foram as linhas desenvolvidas durante o meu período de pós-doutoramento, foi a imunologia tumoral e nanovacinas para alvos tumorais. Então, a imunologia tumoral como o foco principal, né, foco principal das nanopartículas, a gente modular o sistema imunológico dessas lesões, né, para fortalecer as células do sistema imunológico adaptativo, e nanovacina. As nanovacinas, ela não foi durante os 2 anos, porque não foi esse o meu foco inicial, mas com estabelecimento dos protocolos de macrófagos, né, utilizando o macrófago ou pedaços do macrófago, vesículas de um macrófago, que a gente chama de exossomos, e transformando esses pedaços dessas células antitumorais, né, em carreadores de droga, a gente teve a ideia de transformar esses exossomos de macrófago 1 como carreadores de nanovacinas, ou de antígenos, né? Na verdade, de antígenos tumorais, né? Então, a gente tem um projeto escrito, eu escrevi esse projeto junto com a Universidade da Polônia, da Cracóvia, com o professor Rafał, e a gente está concorrendo a um projeto da Marie Curie. É um projeto com nanovacinas para o câncer pancreático, né, envolvendo a Universidade de Leiden, envolvendo a UFRN, envolvendo algumas universidades da Europa. Né? Eu ainda vou comentar sobre esse projeto mais adiante. Né? Então, o objetivo nosso é bloquear ou modular esses macrófagos que estão associados ao tumor, bloquear com as nanopartículas. E foram baseados nesses experimentos, né? A gente tem essa linha com o macrófago, com a parte imunológica, mas também tem com a parte relacionada com o tumor, a progressão do tumor. O tumor, ele progride fazendo conexão com células do sistema imunológico, ou células do estroma, né?
e que fazem com que essas células tumorais elas adquiram superpoderes, né, como a gente fala, e metastizem, né? E aí, baseado nesses trabalhos, a minha aluna, né, com o projeto dela, conseguiu publicar 4 trabalhos, né, trabalhos bons trabalhos, né, em revistas de alto impacto, né, dentro dessa linha não do macrófago, mas dentro da linha da progressão do tumor. As células tumorais, elas não morrem, né, porque elas têm mutações em genes relacionados à morte, à apoptose, né? Então a Ana Luísa usou nanopartículas que estimulavam a morte das células tumorais, diminuía a resistência à droga, né? Ela conseguiu ir até dentro do microambiente tumoral primário, observar fatores metastáticos diminuídos depois do tratamento com nanopartículas. Então, a gente conseguiu publicar 4 trabalhos, que é uma exigência do comitê da Holanda para ir para a fase da defesa, né? Então, são trabalhos mais recentes, né? Então, todos os trabalhos aqui estão entre 2020 e 2021. Então, nós publicamos esses trabalhos até o ano passado, e aí depois, né, de algumas etapas, foi marcada a defesa dela agora para o dia 24 de março, né? Bom, eu coloquei esse Graphic Abstract aqui só para mostrar, né, que as nanopartículas elas são sintetizadas, né, elas são depois caracterizadas, elas são, no caso desse trabalho da Ana, a nanopartícula é uma nanopartícula polimérica, que a gente chama de PLGA, né, onde contém um quimioterápico, que é a oxaliplatina, né, e aí o químico, ele reveste essa nanopartícula com um polímero, né, que vai evitar que essa nanopartícula seja eliminada mais facilmente pelo sistema urinário, assim como evita que a nanopartícula sofra opsonização, ou seja, ela seja neutralizada pelo sistema imunológico, né? E aí, Ana, a gente teve a ideia de revestir, né, essa nanopartícula também com ácido fólico, que é uma molécula altamente expressa em células tumorais. Então, a gente enganaria o tumor, as células tumorais, né, porque o ácido fólico liga seus receptores de ácido fólico na superfície da célula, e a célula tumoral ela vai internalizar essa nanopartícula, e lá dentro é liberado o quimioterápico, né? E a gente teve resultados formidáveis de diminuição do tumor, né, nos animais onde a gente induziu o câncer coloretal. Fora os nossos estudos in vitro, que é para tornar mais consistentes os achados em animais. Esse aqui foi, né, o documento assinado pela Universidade de Leiden e a Universidade da UFRN, né, para a coputela da Ana Luísa, né, e aqui na direita o convite para a defesa da Ana, né, foi emitida pela professora Leofi, que é a orientadora holandesa da Ana, né, para o dia 24 de março. Bom, o projeto no qual eu desenvolvi, né, que foi o projeto utilizando uma nanopartícula de PLGA, carreando alguns componentes, algumas moléculas como ácido retinoico e revestidos com colesterol, né, mas associados a um checkpoint blocker, um anticorpo anti-PDL1, gerou, né, um artigo, né, que foi publicado no ano passado, 4.42, né, e um artigo no qual a gente não tinha terminado ainda, né, eu tive que refazer alguns experimentos, esse artigo tem dados clínicos em humanos, né, e aí só agora ele está submetido a essa revista. Bom, de um modo geral, esse artigo que está submetido, ele vem com a mesma perspectiva, né? A gente faz um estudo, é sintetizada a nanopartícula, é caracterizada, a gente prova, né, o tamanho da nano, ela tem que ter em torno, né, pelo menos a ideal até 100 nanômetros, né? A gente tem que mostrar que essa nanopartícula ela é internalizada pelas células tumorais ou pelos macrófagos. Então, são vários processos, são vários métodos para provar que aquela nanopartícula ela é eficaz. Bom,
nós induzimos o câncer coloretal alográfico no animal, né, e fizemos o tratamento em vários grupos, né, previamente vários estudos in vitro de polarização do macrófago, que foram esses protocolos que eu estabeleci lá no grupo no grupo TNI, né, esses protocolos estabelecidos foi, na verdade, né, eles viram que depois desses protocolos, muitos projetos ganharam um corpo novo, né, depois desses projetos eles foram, grande parte dos projetos escritos pelo grupo tem como polarização de macrófago como ponto, o eixo principal, né? Então, o meu projeto, esse projeto que eu desenvolvi, eu tinha essa ideia assim de desenvolver, mas que tornar essa cooperação mais próxima, né? Depois que acabasse o pós-doc, porque depois do pós-doutorado você volta para o seu país, né? E se perde um pouco, né? Eu via muitos colegas que faziam pós-doutorado, mas não continuavam com a colaboração, por inúmeros fatores que eu não vou descrever aqui, né? Eu também nem sei quais são esses fatores, mas a minha ideia era produzir, né? Fazer um projeto, mostrar um trabalho para eles e formar e criar uma necessidade deles para estabelecimento de uma cooperação posterior, né? Esse terceiro projeto é da aluna Thais, né? São 2 projetos que se ramificam do projeto principal dela. Nesse primeiro, o colo retal, ela é autor principal, e nesse segundo ela é coautora. Esse foi o artigo que eu estava, né, terminando de escrever hoje, junto com a minha coorientanda lá na Holanda, a Carla. E aí eu enviei, né? E a Thais, ela já escreveu, já me mandou, e a gente está organizando todo esse artigo dela, está organizando todas as figuras, enfim. Bom, depois terminou meu tempo na Holanda, no pós-doc, em 2019, julho de 2019, o grupo anteriormente tinha conversado comigo para permanecer no grupo, já que a gente tinha fechado uma cocutela com a Ana Luísa, né? Uma cocutela de compartilhamento de cooperação. A Thais estava fazendo um estágio também lá, e os projetos que vinham posteriormente, porque esse projeto que eu tinha participado, ele estava chegando ao fim e estava surgindo outros, e aí eles me convidaram para permanecer como professor visitante da instituição, né, dentro do departamento de radiologia, né, e aí lá eu tenho acesso, tenho um crachá, né, eu tenho uma sala onde eu tenho um computador, eu estou por aqui, né, na Holanda, a UFRN, como eu falei para eles, eu sou emprestado para cooperar com eles lá, né, mas o meu trabalho é aqui. Então, mesmo aqui, depois da pandemia, a gente, com um projeto de vacina, que eu vou falar daqui a pouco, eu fiquei com muito contato com eles, praticamente todos os dias, vem online, né, muitas vezes de madrugada, devido ao fuso horário, né, e que isso, esses últimos anos foram 2 anos bastante intensos de trabalho, né, porque além do projeto da vacina que eu me envolvi, tinha os projetos de nanopartículas e imunoterapia. Bom, os novos projetos, né, os que estão agora em andamento, são a nanomedicina como ferramenta do além estado da arte, né, no manejamento, né, no direcionamento do tratamento de cânceres agressivos, onde um projeto que eu venho participando com a professora, que é a coordenadora, é a professora Cristina, ela é pesquisadora da Universidade de Leiden, alemã, né? Ela me convidou para participar com ela desse projeto, que é a utilização de RNA, né, de interferência. E aí ela já tem um trabalho com o CRISPR-Cas9, que é um editor genético, né? Que aí ela está inserindo agora em nanopartículas, e esse editor ele vai alterar nucleotídeos de genes mutados, né? Mas a minha parte ficou com o RNA de interferência. E, inclusive, esse projeto, né, ele está
eu já fui na Holanda agora, quando eu voltei em novembro, né, início de dezembro. Quando eu voltei, eu trouxe as nanopartículas, né, com esse RNA de interferência associados a quimioterápicos, né, e que será aí que agora a gente está fazendo testes no laboratório, né, está relacionado com 4 projetos, na verdade 3 diretamente, né, o outro é uma combinação desses RNAs de interferência. Então são 3 a 4 projetos com alunos nossos da UFRN, né? Futuros projetos, um projeto já de pós-graduação, de mestrado, e outros projetos de mestrado, né? Então, esse ano, como eu tinha conversado com eles no ano passado, eu não quis me envolver, né? Quando eu cheguei em outubro, o professor já queria me colocar em outros projetos, e eu tive que ter tempo para parar, porque estava virando uma bola de neve, né? E era como um caldo que eu sempre lembro disso. Eu estava me sentindo no caldo de uma onda do mar, né? Você entra e vem uma onda grande, lhe dá um caldo e você sai rolando. E eu tive que parar porque eu tinha que ver de fora tudo que estava acontecendo, dos trabalhos que a gente estava realizando, né? Eu tinha que olhar um pouco mais para o laboratório. Eu terminei alguns alunos de doutorado, então eu não tenho alunos de pós, né? Alunos de pós-doutorado, então fica difícil, né? Você manter uma velocidade de trabalhos desse tipo, se comprometer, né, com alta qualidade com um grupo de fora, né? Se você não tem tempo. Lá, quando os 2 anos de pós-doutorado, eu vejo os professores só pensam, né? Eles nem olham para os trabalhos dos alunos, né? Então, você se vira para fazer o seu trabalho, né? Então, aqui não. Aqui a gente dá uma orientação de perto, né, para os alunos, principalmente alunos que estão iniciando, né? Então, eu falei com ele que ele não ia entrar em projetos novos, ia continuar nesse projeto do Concrete, né? Porque já tinha me comprometido com a Cristina, né? Que a gente teve uma reunião ontem, né? Ela me mandou agora, eu vi antes de começar a reunião, um artigo parte desse projeto. Chegou, a gente publicou 3 trabalhos agora juntos. 3 trabalhos. Não, 2 trabalhos juntos. O terceiro é esse artigo que ela me mandou. A gente tem outros, aí ela quer conversar comigo quando for em março. Quer dizer, e aí tem os outros projetos que não dá para fazer, né? Tem questão de recursos, né? Tem inúmeros outros fatores. E o projeto que deve começar em maio, junho, que é esse projeto que eu tenho um carinho mais especial, porque foi um projeto que eu participei junto com um grupo da Polônia, da Universidade da Cracóvia. Eu fui à Polônia em junho do ano passado, junto com um grupo da Universidade de Leiden, com a Universidade de Nápoles, da Itália. A gente foi trocar ideias, cada pesquisador, cada professor com sua expertise, para trocar ideias sobre pontos cruciais desse projeto. É um projeto enorme, com 12 planos de trabalho para 12 alunos de doutorado desenvolver. Eu escrevi 3 planos de trabalho, né? Estou envolvido em outros planos de trabalho. Esse projeto ele pode ser um projeto no qual um aluno, por exemplo, da UFRN de doutorado, ele pode trabalhar no LAIS, aqui, né? Mas a bolsa ser de fora. Ele tem que apenas, algumas vezes, ir no secondamento, que é a cada 3, não é a cada 3 meses, passar 3 meses numa instituição que está lá relacionada, né, que está lá descrita no projeto, para fazer um estágio. Um estágio, por exemplo, a gente vai induzir câncer pancreático em porcos transgênicos, né? Camundongos transgênicos. Então, vai ser, se não me engano, em Copenhague, né? Acho que ou é na Suécia, eu não me lembro, né? Então, quem for desenvolver a parte dos animais tem que viajar para... A gente não tem como fazer. Então, a parte que eu tinha posto seria a parte com câncer pancreático da liga, né? E os estudos in vitro. A gente pode fazer aqui, mas a parte animal por câncer de pâncreas, não. Porque não existe uma linhagem de camundongos para câncer pancreático. Então, como a gente estuda sistema imunológico adaptativo, não tem como a gente utilizar um tipo de animal, de camundongo, que não seja imunologicamente sadio, né? Geralmente os estudos com câncer pancreático se faz com
com camundongos nudes, nocaute, que não tem timo, não tem sistema imunológico adaptativo, só o inato, e aí não interessa muito para a gente. Né? Então, já se sabe que nessa universidade, se eu não me engano, da Dinamarca, ou é da Suécia, não me lembro, já foi publicado e a gente fez parceria com essa universidade. Né? E eu fiquei nesse projeto, eu construí junto com o professor toda segunda-feira, às 6 horas da manhã. Né? Era 1 hora de reunião com o grupo da Holanda, o grupo da Áustria, né? Com Michael, o professor lá, eu não me lembro mais especificamente o nome. Eu entrei algumas vezes em contato com ele e o Rafa. Né? Então, é um projeto que eu gostaria de participar, porque ele é um projeto desafiador, né? Porque o câncer pancreático não tem um tratamento eficaz, seguro, devido a peculiaridades do câncer, né? Um câncer sólido que cria uma cápsula de tecido conjuntivo e evita que vasos sanguíneos cheguem. Se o vaso sanguíneo não tem vaso sanguíneo, não tem como o quimioterápico chegar no tumor. Além da quimioresistência, de inúmeros outros fatores, inclusive bacterianos, né? Bactérias do intestino delgado, migram para o pâncreas e acabam neutralizando os quimioterápicos que ali chegam. São inúmeros, e a gente tem uma estratégia, um projeto com uma estratégia enorme, inclusive, de implantar um dispositivo diretamente, uma microcirurgia em cima do tumor. Então, é um projeto desafiador, que era isso que eu não estava querendo mais me envolver em qualquer projeto, porque o professor tinha me pedido, não, Raimundo, vai ter esse projeto, eu queria que você participasse. Aí eu pedi para ele não participar, porque ocupa tempo, muito tempo, né? Eu me responsabilizo e eu vou querer fazer da forma correta. Né? É cansativo, eu estava indo a cada 3 meses para lá, por causa também da Ana Luísa, né? Para a gente fechar e correr e participar das outras coisas. E aí tem a questão da moradia, que eu nem vou falar para vocês, para não desestimular. Né? Eu estava ficando na residência universitária, que agora não tem mais vaga, porque os alunos voltaram para Leiden. Né? Então, fica difícil. A logística estava ficando difícil. Mas aí, como eu estou indo agora, eu vou conversar com a Cristina. Né? Esse projeto a gente continua, está tudo ok. E esse, como tem perspectiva lá para maio, junho, dá tempo a gente pensar sobre ele. Mas é um projeto que eu gostaria muito de desenvolver. Pelo menos parte dele aqui, né, as nossas lesões de câncer pancreático. E esse segundo projeto foi um pedido do grupo, né? O Luiz Cruz é um expert em vacina, ele trabalhou com vacina contra o HIV, vacina contra a hepatite, ele tem uma expertise enorme com nanovacina, né? E aí me convidou para fazer, era um consórcio, para fazer parte de um projeto né, onde testaria em vários locais, né, na Espanha, em Cuba, essa nanovacina. A gente acabou fazendo aqui, porque foi o que deu para fazer, a parte animal, a parte de toxicologia, né? E conseguimos concluir, né? E eu, inicialmente me assustei quando ele me convidou, porque não é minha área, imunologia viral, né? Mas eu tive uma ajuda tremenda, né? Do grupo da farmácia, da professora Paula, do professor André Luquezzi, da Ivanise, da Gerlane, da Aurigena, né? Do Kleber, né? E dos alunos Emanuele, Valéria. Quer dizer, então foram meses, né? Meses de muito trabalho, muito trabalho, né? Até que foi encerrado, a gente conseguiu encerrar. Os resultados eu compilei, escrevi o relatório, enviei para o grupo lá, algumas vezes participei online disso, e outras vezes eu tive que viajar para reuniões pequenas. Enfim, deu certo. Eles agora estão investindo apenas na administração intranasal, né? Porque eles fizeram outros testes toxicológicos lá na Holanda, em outros locais, né? Que está relacionado, e estão avançando com os testes intranasal. E eu conversei com o Luiz, eu disse, Luiz, olha, a única coisa que eu quero desde que a gente fez em Natal, né, no Brasil, é a publicação. Ele disse, não se preocupe que a gente vai publicar. Né? Bom, então, de toda dessa cooperação, né, com o grupo holandês,
surgiram os resultados. Os resultados de projetos de pesquisa, eu costumo falar que um projeto só termina quando publica. Né? Se um projeto não é publicado, ele não terminou. Então, desses projetos de trabalho em cooperação com um grupo da Holanda, com a Universidade de Leiden, a gente tem em torno de 5 trabalhos foram publicados no ano passado, né, em revistas de alto impacto. A cooperação, de uma certa forma, ela estimula que os nossos trabalhos, os nossos trabalhos tenham uma qualidade melhor, né, tenham um impacto maior na comunidade científica, né? A gente aqui eu posso falar da nossa realidade. A gente tem uma estrutura básica, né? Assim, que é competitivo, de uma certa forma. É uma estrutura básica no qual dá para se realizar os trabalhos, mas não é o ideal. Né? Não é o ideal. Para vocês terem uma ideia, eu estava vendo o quanto de financiamento a Universidade de Leiden recebe por ano. 580 milhões de euros. É muito dinheiro. Né? Então, a gente sabe das nossas limitações. Né? O trabalho lá fora também, quem acha, né, quem já teve essa experiência de trabalhar lá fora, de morar, de se inserir na cultura de um local, não é tão fácil. Né? Então, melhor, o que a gente tem que fazer, eu acho, é você, na minha opinião, é você lá fazer o que tem que fazer e voltar e reproduzir no seu local, porque eu acho que o fortalecimento, o ideal, né, da internacionalização é você desenvolver qualidades, você desenvolver habilidades e fazer transferência dessas habilidades, dessa tecnologia para o seu local de origem. É isso que eu entendo. Né? Concomitante ao trabalho que eu estava desenvolvendo, eu desenvolvi com o meu aluno de doutorado, Rômulo, um projeto que foi não semelhante, né? Mas um projeto com outro viés, evidentemente, mas em câncer de mama, mas usando o anti-PDL1. Isso concomitante, isso no primeiro ano. O Rômulo estava com dificuldade na nanopartícula dele, né? Até que a gente teve algumas reuniões com o professor Arnóbio, né? O Arnóbio, a gente conseguiu chegar num denominador comum. Eu digo, olha, Rômulo, vamos inserir o anticorpo, o checkpoint blocker nessa nanopartícula, né? Porque é algo novo, inovador, né? E com um desenho experimental que a gente tem, a gente pode avançar e ter, por exemplo, hipóteses, né? Construir hipóteses que possa ter um impacto muito grande. E realmente foi o que aconteceu. Né? O estudo evoluiu, a gente fez vários estudos, várias técnicas in vitro para testar hipóteses, depois foi para o estudo animal, né? E a gente conseguiu publicar numa revista super difícil, né? Que é a British Journal of Pharmacology. Né? Ela é 8.73. Quer dizer, isso é um trabalho, eu gosto de salientar isso, eu falo isso para os meus alunos, né? Eu gosto de salientar. Esse é um trabalho 95% feito na UFRN. Tá? A nanopartícula é da UFRN, é do professor Arnóbio. Né? O modelo animal foi desenvolvido no laboratório. Para chegar ao modelo de câncer ortotópico, que é o câncer de mama metastático, a gente teve que repetir algumas vezes. Então, eu conversava com o Rômulo praticamente todos os dias. Todos os dias eu conversava, até porque o Rômulo ficou responsável por comandar o laboratório da minha ausência, né? Ainda assumiu essa grande responsabilidade, né? E aí a gente conversava, porque o laboratório LAIFE, ele começou no meu afastamento para a Holanda, né? Então, no início, quando eu estava na Holanda, ainda estava chegando equipamentos, né? Equipamentos do CNPq, dos meus projetos, do ProEquipamento. Quer dizer, a gente foi montando e ele estava sempre em contato. Ele ficou com... a gente foi no cartório e fez um documento, né? Onde ele ficou com minha carteirinha do CNPq, do Universal, porque não tinha como fazer essas compras à distância. Né? E depois
evidentemente, dentro do relatório, foi aprovado de primeira, não teve problema nenhum, a gente conseguiu avançar. Mas é um projeto totalmente desenvolvido na UFRN. Quando eu vim de férias, levei a nano dele para fazer o que eu tinha estabelecido lá na Holanda, que foi os protocolos com macrófago, que eu fiz lá. Foi a única coisa. Mas o resto, 95% foi feito aqui, né? E aí o grupo se impressionou muito com esse trabalho, né? Porque eles não conseguem tão facilmente publicar em revistas desse impacto. Lá, quando se escreve um grant, se escreve um projeto para concorrer no Marie Curie, eles colocam que o objetivo é publicar em revistas acima de 5. Né? Então, a gente consegue 8, né? 7, 6. Eles também, os professores, eles têm acesso a tecnologias de primeira, né? Né? Só que uma vez eu falando com um colega lá, um holandês, ele veio falar para mim, Raimundo, falando para ele dessa publicação 8.7. Aí ele fez, eu publiquei na Terranos, foi para 9 ou 10. Eu digo, você deveria publicar numa de 20, pela estrutura que você tem aqui. Né? Então, 9 a 10 para o que você tem aqui é muito pouco. Né? Bom, mas você deveria publicar numa de 20, porque olha a estrutura que você tem dentro dessa universidade. E é verdade. Né? Então, 2021 foram esses 5 artigos, 2020 a gente conseguiu mais 4 artigos, né? Em 2019, que foi um trabalho de cooperação com eles, lá 2018, 2017, que já estão a 13, e a gente tem uns aí também, acho que mais uns 4 para sair, ou 5, para sair com o grupo da Holanda esse ano. Né? Durante o processo de pós-doc, eu apresentei trabalhos que fazia parte do estágio, né? Na verdade, o pós-doc, como eu fui como professor, né? Eles me tratavam como professor, aliás, como pós-doc, mas como professor também. Eu era apresentado lá aos professores do departamento como professor que estava fazendo um estágio no departamento, né? Mas como um pós-doc, eu tinha atividades, né? Atividades era para pensar nos projetos que estavam acontecendo, né, que iam acontecer, era mostrar os resultados das pesquisas nos congressos, né? Então, esse trabalho aqui eu apresentei no Congresso Pharmacology em Londres, né? E aí ele ficou entre os 15 primeiros melhores trabalhos do Congresso, e ele saiu, e o prêmio era sair no artigo expandido, né, nos anais do Congresso, né, com um DOI, com tudo. Foi o primeiro trabalho na British Journal of Pharmacology. E aí, 2 anos depois, né, acho que 2 anos depois, 3 anos depois, a gente publicou um trabalho original deles lá. Né? E aí, teve outros trabalhos, como trabalhos no Congresso de Química, nessa cidade de Eindhoven, na Holanda, né, os lab meetings, que são reuniões que acontecem com os grupos, né? O Congresso INEM, na Itália, o Congresso, de novo, de Farmacologia em Londres, né? É o mesmo, tá? Esse é a apresentação, e esse aqui é dos anais expandidos, né? A reunião do grupo de um projeto, de um desses grants, na Grécia, em Creta, foi formidável também a apresentação. E o último, eu participei, o último como pós-doc, vamos dizer assim, porque 2019 ainda era um resultado que eu tinha que apresentar, foi em Edinburgh, na Escócia. Né? Apresentei esse trabalho do mesmo grupo da farmacologia, né? Pharmacology 2019, que é esse grupo da British Society of Pharmacology, né? Que é anualmente tem esses congressos em Londres, esses congressos na Inglaterra. Bom, o ano passado eu recebi o convite, né, para participar de uma conferência, já como professor visitante da Universidade de Leiden, na Universidade da Cracóvia. Eu não sei até hoje pronunciar essa palavra, tá? Mas é a Universidade da Cracóvia, que é exatamente o projeto que a gente está descrevendo com o grupo de lá, né? E aí vários pesquisadores foram para essa conferência, onde cada um tinha que apresentar seu plano de trabalho, para a gente
isso foi junho, era tipo assim, a gente estava já escrevendo, mas era para fechar as principais ideias para colocar no projeto e submeter em novembro na Marie Curie. Deve estar saindo o resultado por esses dias. Eu apresentei esse trabalho, né, Nanotheranostics Targeted Tumor Microenvironment Inflammation-Induced Cancers. Essa foi a apresentação, né, foi né, as imagens que a gente teve do evento, né, a apresentação aqui. Esse é o grupo translacional, é o grupo da Universidade de Leiden, né, no qual eu estou inserido ainda, né? Possivelmente eu devo ficar pelo menos esse ano, próximo ano, sei lá, se é uma questão pessoal, se eu quero ainda continuar com tanta, despende muita coisa, é muita coisa envolvida, né? Então eu decidi nesse momento diminuir um pouco mais o ritmo, né? Os professores estão cientes lá disso. Realmente a defesa de Ana é para tirar uma grande responsabilidade que eu assumi, né? Que eu não quero, professor Rubens, assumir mais, não quero mais fazer corruptela, tá? Então, é manter a cooperação com eles, tentar escoar dinheiro de investimento, né? Porque realmente está difícil por aqui, né? O meu projeto, para desenvolver um projeto de pós-doc, eu tive 25 mil euros, né? Gastei, eu acho que 12 mil ou 13 mil euros, e aí a gente trabalha com pouco, né? Eles ficaram impressionados porque eu não gastei tudo do projeto, né? Aí o professor Raimundo pode usar o resto dos nossos trabalhos, né? Evidentemente, eu comprava reagentes, trazia muitas vezes os reagentes para o Brasil, a gente faz muito isso, né? As nanopartículas vêm comigo, eu não confio mandar por correio, né? Alguns reagentes também, eles fazem uma carta lá, porque descrevendo cada reagente que vem conosco, né, em viagem, falando que somos pesquisadores, que é para desenvolver, para terminar o projeto no Brasil, né? Eles descrevem o volume dos reagentes, que não tem objetivo financeiro para venda, é apenas pesquisa, né? Mas eu acho que vale a pena. Eu já conversei com eles, né? Esse projeto da Polônia, eu coloquei a UFRN, tá? A UFRN inserida, né? Então teria uma forma de drenar dinheiro, né? Eu realmente fico meio que perdido, né, sobre como fazer isso, né, se é via FUPEC. Eu acho meio burocrático fazer essas coisas, e eles não são burocráticos. Então, quando há muita burocracia, eles perdem o interesse. É isso que eu venho notando com eles. Então, os holandeses são muito europeus de uma certa forma, né, principalmente holandês e alemão, eles são muito eficientes e objetivos. Então, quando há muita papelada, muita coisa para responder, então eles não se interessam. Mas, de qualquer forma, eu coloquei, né, a nossa universidade, o laboratório Laice, né, como parceira, tarará, e ver o que é que vai acontecer, né? Caso dê certo, for aprovado, eu vou procurar quais são os meios legais de se fazer isso. Isso aqui foram algumas fotos, né, que os alunos... Aqui era um colega que bateu, quando eu estava na bancada fazendo imunofluorescência. Aqui eu estava fazendo treinamento, não, mas já estava trabalhando com a citometria de fluxo para polarização de macrófago, aqui com a Ana Luísa. Aqui as orientações, né, a Ana trabalhando no laboratório, a Thaís, né, nas vezes que eu fui lá para a gente discutir o plano de trabalho dela, algumas vezes com a Ana, a apresentação da Thaís, os seminários, né, as reuniões, inúmeras reuniões com a Ana Luísa para discutir estatística, evidente, um monte de coisa. Eu não posso deixar de falar do laboratório do Laice, né? O Laice é um laboratório que nasceu exatamente quando eu fui fazer o pós-doc na Holanda. Na verdade, ele foi concebido, a ideia muito antes, né, em torno de 2013,
né? São espaços pequenos que a gente tem, mas altamente produtivos, né? Falta estrutura humana, né? A gente não tem técnico de laboratório, não é isso? A última conversa que eu tive, o professor Expedito, que é vice-diretor do Centro de Ciências, conversou comigo de uma possibilidade de um técnico, né? Então a gente me enviou um documento, eu escrevi, né? Justificando, e vamos ver, né? Mas é um laboratório que trabalha com a força dos meus alunos. Eu digo que os meus alunos, que são, na verdade, o ponto principal, né, do laboratório. Eu falo que é a melhor parte que existe da universidade, são os alunos, principalmente os alunos do laboratório do qual eu coordeno. Né? É a melhor parte. Eu acho que é o que faz a gente, pelo menos eu, não vou falar por ninguém, mas é o que me faz acordar todos os dias, né, e ter vontade de fazer. Né? Evidentemente, tem a questão, né, do nosso trabalho está chegando cada vez mais perto dos pacientes, os nossos trabalhos clínicos, e está chegando, né, a dar uma resposta para pacientes, né, uma resposta molecular para pacientes com tumores altamente invasivos. Então, isso também é inspirador. Mas os alunos, eles são realmente muito inspiradores. Né? Eu geralmente tenho, evidentemente, tem aqui e acolá um aluno que não se interessa, mas aí a gente resolve, não fica no laboratório, sai do laboratório, que é uma coisa mais fácil. Né? Mas, geralmente, os alunos que iniciaram a carreira, né, como aluno de iniciação científica, e aí eu me espelho, né, neles, porque eu me vejo neles, né, que teve professores que apostaram em mim, né, que eu acho que eu não cheguei absolutamente em lugar nenhum, eu tenho a obrigação de estar exatamente onde eu estou, né, porque eu fiz por vontade, porque eu gosto do que eu faço, né, não é porque ninguém está me pedindo para fazer, né, é porque eu quero realmente fazer. Então, assim, os alunos é o principal ponto, é a eles que eu devo toda a trajetória, todas as publicações, eu devo aos meus primeiros alunos de iniciação científica, por alunos da medicina, né, que geralmente, de vez em quando eu encontro com eles, né, eles fazem a festa, faz uma festa, sabe, a Marília, o Francisco, o Jackson, foram os primeiros alunos, logo quando entrei na universidade. Os meus alunos, que aqui tem várias fotos de alunos que já se foram, né, alunos que entraram, saíram, outros permanecem, né, porque a vida continua, né, a gente fica e eles vão embora. Vão ter que ir um dia para seguir a vida deles, né? A Ana começou na iniciação científica e está terminando um doutorado. São 12 anos de convívio, né? O Vinícius, 10 anos, né? Eu tenho o George, 6 anos. Então, a gente vai criando vínculos, os meninos vão criando vínculos. Então, a gente se vê neles, né? Eles se veem na gente, né? E eu acho que essa vontade deles de crescer, vontade de sair de um lugar para o outro, né? Eu sei da dificuldade, não tenho a mínima ideia da dificuldade que eles passam, né? Como também os professores da época não tinham a mínima ideia da dificuldade que a gente passa como aluno, né? Eles só querem o resultado, né? Porque faz parte, o trabalho é assim, né? Mas são aos alunos que eu devo tudo, né? Porque são eles que estão lá, não existe as produções que nós temos se deve muito ao grande esforço deles conjunto. A gente tem uma equipe no laboratório, né? Todo mundo fica impressionado com a quantidade de artigos, mas é a eles que se deve, não é a mim, né? Eu apenas coordeno, oriento. E aí eles ganham, né? Eu falo muito para eles: vocês estão treinando, estão se qualificando, vão futuramente nos substituir, né? Porque a vida é assim, é um ciclo, né? E eu fico muito feliz porque eu vejo o crescimento de alunos e vejo os alunos preparados para estar em qualquer lugar do mundo, né? Fazendo trabalhos de alta qualidade. O que a gente precisaria era ter mais apoio, né? Apoio governamental, porque eu sei que a pós-graduação, a universidade em si, né? O professor Daniel, o professor Rubens, são 2 lutadores, né? Sei que eles fazem o que
está está sobre o domínio dele, porque muitas das coisas não se consegue fazer por falta, né, de um apoio maior, né? Então, mas a gente vai avançando, né? É como eu falo para meus alunos que ficam desanimados, que querem desistir, eu digo, olha, se prepara, porque no Brasil nunca foi fácil, desgraça que também nunca dura para sempre, coisa boa também nunca dura para sempre, então vai que muda de novo o governo, muda aí e as coisas mudam, né? Porque ficar desanimado é que não pode, né? É levantar a cabeça e seguir e fazer a sua parte. É isso que eu falo para eles. Faça o que tem que fazer e acabou. Não olha nem para os lados e nem para trás. Pega em frente. Gente, muito obrigado. Tá? Eu acho que eu falei demais. E estou aberto a qualquer questionamento. Obrigado, Raimundo. Não falou demais, não. Falou o necessário, né? Vamos lá, está aberto, professora Gerlane, professora Origênia, professor Heriberto, quem gostaria de fazer alguma questão técnica mais específica, uma questão mais geral. Parabéns, Raimundo, pela apresentação e pelos projetos, colaborações desenvolvidas. Eu tive a oportunidade de trabalhar com o Raimundo já antes, quando nem era professora ainda da UFRN, então Raimundo é uma inspiração para mim também, e está hoje no mesmo departamento que ele, e a gente também já está vendo aí futuras colaborações, porque a gente adora fazer isso, né, Raimundo? Estudar, compartilhar conhecimentos, ir para fora, fazer colaboração, falar é com a gente mesmo. Então, esse webinar de hoje deu super certo. E, Raimundo, eu gostei muito do que você falou, assim, você falou muita coisa, mas o principal é a questão da força dos brasileiros, que eu acho que isso é importante. Eu acabei de voltar do meu pós-doutorado, passei um ano fora, e antes já tinha feito doutorado sanduíche também, em 2013. Então, realmente, os brasileiros, eles trabalham muito, eles trabalham bem, então, eles reconhecem isso, principalmente na nossa área, que é ciência básica, essa parte de biologia experimental, que requer muita bancada, diariamente, ali com as células, tomando conta, fazendo os experimentos. Então, eu fico feliz que você realmente conseguiu hoje ter, assim, como você mostrou aí, uma pesquisa consolidada, publicando muito, com equipe boa, o que é muito difícil em relação à situação que a gente tem hoje no Brasil. E aí eu queria, a gente está falando um pouco de desafios, dessa questão da internacionalização, questão de apoio institucional. E aí você falou que essa questão de cotutela você não está mais pensando devido acho que o desgaste também, mas tem editais abertos agora, inclusive do CNPq, para solicitar bolsas para o exterior. Não sei se você chegou a ver. Já. De fazer sanduíche, talvez, seria interessante. Já. Eu entrei no CNPq, praticamente toda semana eu entro para ver, né, se é alguma coisa nova. Teve um aluno meu que escreveu para concorrer à bolsa de pós-doc, né, pós-doc júnior, né, mas a cotutela, quando eu falo, Juliana, é porque ou o aluno ele tem que ir para fazer um estágio logo no início, né, do doutorado, porque se ele for na metade do doutorado, que dura em torno de 4 anos, não vai conseguir, porque falando da Universidade de Leiden, da instituição holandesa, os critérios para você defender é totalmente diferente daqui. Aqui, por exemplo, no CCS, o aluno tem que publicar um trabalho, um artigo A, né, equalizar. Lá não, são 3 no mínimo, que pode correr o risco, dependendo do fator de impacto da revista, de não passar pela comissão. Entendeu? Fora as outras etapas, que é reunião com o comitê de metodologia, né, para discussão de métodos, para discussão da estatística, das análises estatísticas. Então, e reuniões, eu tive várias reuniões com os colaboradores, holandeses, aqui quando eu estava no Brasil, né, porque de repente aparecia algo para a gente resolver e marcava a reunião.
é uma experiência formidável. Eu estou falando que eu não gostaria, mas eu posso me arrepender amanhã, né, disso, porque eu estava conversando com alguém, acho que com minha irmã, digo, não, ela fez, vamos ver se você vai conseguir ficar parado, né, porque eu gosto de desafios, né, então, quando não tem desafio, eu acho que na vida é feita de projetos, é feito disso, né, de estímulo. Então, a Cocutela, né, por enquanto, eu estou encerrando o aluno, né, os alunos que eu tenho doutorado, eu estou encerrando. Então, eu quero que esses meus alunos do laboratório, eles se tornem os próximos alunos de pós-graduação. Então, são com eles que eu vou trabalhar, né? Então, por enquanto, talvez até um interstício, um tempo, um ano. A Cocutela faz com que o aluno... E aí é um problema para se resolver, Rubens, porque na Cocutela se entende que o aluno ele saia, né? Ele vai ter os 2 certificados, o diploma vai valer para os 2 países, mas ele volta para o Brasil para colaborar com o avanço científico do país. Mas é todo um problema conjuntural, entendeu? Como é que esse aluno volta se não tem emprego, se não tem concurso público, entendeu? Então, tem que se repensar, né? Tem bolsa de pós-doc para fora do país? Tem. Com certeza o aluno que vai utilizar a bolsa de pós-doc para fora do país não volta. Não volta, exato. Então, assim, volta a gente, professor, que já tem anos dentro de uma instituição, receber convite que você recebe, mas não é fácil. Quem acha que vai lá para fora, né? Que vai lá, eu vou abandonar tudo, não é fácil. Eu costumo falar que nós, funcionários, porque não existe essa figura de funcionário público fora do país. Talvez um pouco na França, mas na Inglaterra, na Holanda não existe. O professor só se torna professor mesmo da instituição quando ele se torna titular. Então, ele tem contratos de 5 anos, 7 anos, e tem que provar. Ele é 1 milhão de publicações, colaborações, internacionalização também, para quando chegar no final, concorrer para titular. Aí, de titular até a aposentadoria, ele é considerado um professor universitário. Quer dizer, e os alunos também, né? Eu vejo que os alunos eles se desestimulam, né? Pelo atual cenário que a gente vive. Então, eu para a Cocutela, uma Cocutela agora, né? Uma segunda Cocutela, a Ana Luísa foi ultra responsável. Eu não tive problema com a Ana em nenhum momento. A gente tinha as nossas reuniões lá. Ela fez o projeto dela, eu fiz o meu projeto. Eu não queria que ela fizesse nada do meu projeto para depois não dizer, olha, eu não fiz o meu porque eu estava fazendo o seu. Então, a gente dividiu, né? Então, a gente tem que repensar como um todo. É muito interessante, eu vejo o esforço, né, da universidade em si, né, do professor Rubens, do Daniel, né, da Pró-Reitoria de Pesquisa. É um esforço, a gente vê as melhorias, mas eu sei que tem algo que vem lá de cima que não bate com esse esforço que é daqui, que a gente vê dentro da instituição. Então, continuar a cooperação, talvez interstício, o aluno ele ir para o intercâmbio, passar um tempo como a Thaís foi, né, um ano e pronto. Ela foi com bolsa, vale salientar que a Thaís foi com bolsa europeia, foi com bolsa de lá que a gente conseguiu para ela ir. Né? Raimundo, a cotutela, ela depende muito de universidade para universidade, de país para país. O que eu acho que é essencial é que a gente deve pensar isso na entrada do aluno e não depois que o projeto já está em execução. O que nós precisamos fazer é ter os caminhos e a flexibilidade necessária para conseguir acomodar dentro da nossa legislação as necessidades das outras instituições que a gente refere ainda quando assina o termo. Exatamente. Isso a gente tem conseguido fazer, né, sem muitos problemas. A exigência dele voltar é uma exigência da bolsa, né, do acordo. Né? Assim, a CAPES, a CAPES e o CNPq que exigem
isso no retorno, né? Mas você vai ter a próxima cotutela, talvez na hora que o próximo aluno entrar no doutorado. Não adianta achar que não vai fazer, eu que falo vai isso, diminuir mas... o ritmo de trabalho. Não vai. Não vai acontecer, né? E nós não vamos deixar com que isso aconteça também, né? Qualquer coisa eu peço para a Origina ligar para você de manhã e de noite, né? Que ela vai lhe convencer. Mas a questão foi o cansaço mesmo, Rubens. Eu sei, eu entendo. Sim, eu entendo que o caso da Luísa foi os prazos determinados, né, que a gente tiver flexibilidade, isso causa um certo desgaste, porque vai para um lado, para o outro, pode, você recebe muito não. Mas também os projetos paralelos aí que eu assumi por lá, né? Mas assim, no momento que ficou muito cansativo, porque as reuniões eu estava participando toda semana, e teve reuniões que o professor Raimundo, tem que você participar da reunião às 9 horas lá. Madrugada aqui. Madrugada, e eu participava, né? Depois, minha gente, eu não consegui. Então, isso vai gerando um certo estresse. Aí eu tive que reorganizar. Quando eu fui agora, me reorganizei com ele, porque você vai entrando, como eu disse, é um caldo de uma onda do mar. Você entra e daqui a pouco aí depois você não consegue sair. E aí me reorganizei com eles lá. Estou indo agora, já com várias reuniões marcadas, mas só 7 dias, né, para o evento que eu vou participar lá com a comunidade europeia, com a comissão, a defesa de Ana e umas reuniões. Aí eu coloquei tudo uma semana para fazer. E pronto. Mas, assim, é estimulante. Porque não é só também a questão científica, é a questão de você mergulhar numa cultura. Eu hoje estudo holandês, mas não porque eu vou morar na Holanda, mas porque eu acho que merece. Às vezes eu fico lá no metrô, no trem, e aí, por causa da neve, por causa da chuva, por algum problema, o trem para, e aí eles começam a falar lá, falam em holandês. Antigamente eu ficava feito cego olhando para as pessoas, o que elas faziam, eu fazia. Né? Eu fazia igual. Aí agora eu não estou tão cego assim, porque eu já consigo entender. É muito enriquecedor, você cresce muito como pessoa, né? Como profissional é consequência, né? É como consequência. Eu sou bem sincero em falar de que eu sempre pensei, poxa, no dia que eu chegar para o seu titular, o que eu mais almejava, eu acho que eu estaria no ápice da minha felicidade. Que eu tô no meio do ano, eu estou passando, né? Mas o convite para permanecer como professor visitante, essas coisas, também me deu uma alegria muito grande, né? Então, foi em 2019, quer dizer, eu fiquei muito feliz. Aí eu fico muito preocupado de não conseguir dar o feedback que eu gostaria de dar. Porque esse feedback passa muito pela infraestrutura, pelo incentivo, né? A gente não tem recursos vindos do CNPq, porque os editais, a gente não sabe como é que esses editais eles acontecem, como é que acontecem esses resultados, né? Então, eu fico muito preocupado. Eu tento não me preocupar e só fazer. É como, né, os terapeutas falam, viva um momento. Pensa no futuro, não. Vai fazendo. Né? Isso mesmo. Ok, Raimundo. Então, muito obrigado pela sua disponibilidade. Boa noite a todos. Na próxima quarta-feira estaremos aqui mais uma vez com outro tema. Eu acredito que é o professor Oscar da filosofia, que irá falar um pouquinho aqui com a gente. Mas todos estão convidados e vão lá no canal da PPG, que tem todos os webinários lá gravados, e a palestra de ontem do professor Abílio, da professora Cone, na abertura do 5º Seminário Sucupira, que estamos tendo essa semana, que falou, a gente pediu, né, e eles abordaram de maneira brilhante, né, como é que eles enxergam a pós-graduação no futuro, como é que nós deveríamos proceder, quais as tendências para continuar formando bem mestres e doutores, principalmente doutores. Então, muito obrigado e até a próxima. Falou, obrigado. Tchau. Professor, parabéns. Obrigado. Raimundo.